Opa! Olá, boa noite! Um grande abraço a todos. Nós estamos chegando, quase que eu faço uma confusão danada. Hoje é quarta-feira. Eu cismei que era segunda, cara. Dia 9. Dia 9, é isso mesmo. Um abraço a todos vocês que estão em casa. Obrigado pela carona, pela sua boa vontade de nos deixar entrar na sua casa. Muito obrigado mesmo. E nós estamos começando mais um Horizonte Esporte. Daqui a pouco tem entrevista do Filipão. Tem do Atlético, Paulo? Tem o pessoal... Quem? Ah, o Hever. O Carlinhos que vai analisar essa zaga do Atlético para mim, ele e Vanderlei. E, aliás, tem um zagueiro aqui, bom para falar. Mas tudo isso depois da vinheta. Rodou a vinheta, mas antes, olha, até não rodar a vinheta, a partir de agora você liga 996428473. Mande a sua mensagem, o seu nome de outro que você está falando. Fale do programa, fale do seu time, do Atlético, do Cruzeiro, do América. América tá demais. Mas mande agora, 996428473. E daqui a pouco eu vou passar para vocês, para você acompanhar. Você está em casa, às vezes liga pro seu amigo, você não está sintonizando aí a TV, entre no YouTube agora que você vai assistir ao vivo. Você vai assistir ao vivo o programa. Beleza? Vou passar para o seu o endereço eletrônico. Vinheta e já vamos começar com tudo que temos direito, mais um Horizonte Esporte. Olá, muito bem. Estou mais uma vez com muita satisfação cumprimentando os meus companheiros que praticamente estão todas as noites com a gente aqui. Carlos Cruz, capitão, mais uma vez uma alegria imensa tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, meu líder. Satisfação é minha, Vanderlei, meus companheiros de equipe e o povo de casa. Temos muito que falar da rodada de ontem. Muita coisa mesmo. E eu quero uma análise hoje da defesa do Atlético. Você tem uma opinião muito firme, sempre teve. E na sua casa ele está do meu lado esquerdo, mas aqui no estúdio ele está do meu lado direito, que é o Vanderlei, foi zagueiro. Então, ele tem autonomia para falar de zaga. Como tem que ser um comportamento de um zagueiro, porque a defesa do Atlético, eu vou dizer para vocês uma coisa. Sei não, viu? Tá, então vamos começar. Vamos lá, falar de muita bola. Eu tenho que começar pelo que aconteceu ontem no jogo do Cruzeiro, porque o jogo mais quente, o que está mais efervescente foi a partir de ontem, correto? E do América. Sinceramente, o América está jogando um futebol gostoso de ver. Cumprimentei o Vanderlei. Não é possível. Meu zagueiro, pelo amor de Deus, boa noite. Boa noite, telespectadores, Ramon, toda a nossa equipe, mais um Horizonte Esporte. Você me desculpe. Essa empolgação pelo Cruzeiro. Não, é o contrário. Quando o Cruzeiro consegue um resultado daquilo, eu fico lascado, rasgando com a unha, sabe o que eu quero dizer, né? E aqui não é jogo, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Nós podemos falar, o América jogou primeiro foi o América e depois foi o Cruzeiro. Querem analisar primeiro a vitória do América ou aquele empate terrível do Cruzeiro? Eu acho que vale a pena, pelo menos nesse comecinho, fazer um paralelo entre os dois. Então vamos lá. Porque o América foi um jogo, como você falou, um jogo gostoso de assistir. Gostoso. Com variações táticas, com duas equipes inteligentes taticamente. Né? Só para citar um exemplo, na hora que o Léo Condé, que é mineiro, a maioria sabe, é cria do América, colocou o Pimentinha, que é um atacante de velocidade, um atrevido, driblador, né? Automaticamente o sistema defensivo do América simplesmente anulou aquela jogada que o treinador pretendia por lá, né? Que era usar as costas do lateral esquerdo. Então, uma equipe inteligente taticamente. Então, foi um jogo com muitas variações, um jogo muito bacana de assistir, né? Só que depois, meu Deus do céu. Bom, e com pelada, o Juninho faz muita falta ao time do América. Por mais que tentam encher a bola do Flávio, que é jogador do meio campo, sem contar a ausência do Zé Ricardo, que está fazendo falta. Muita falta o Zé Ricardo. Mas o Juninho faz falta. De qualquer maneira, o América abriu o placar, Vanderlei,
levou empate e não se assustou. Ele foi buscar o resultado. O América sabe jogar a segunda divisão. Já está absolutamente garantido da primeira ano que vem. Ele está lutando agora, está absolutamente garantido. Não é assim, matematicamente ainda não. Para mim, ninguém... Não, aquela bola não, Paulo. Aquela bola, eu já falei com você, eu já eliminei aquela bola de cristal, já mandei ela para os quintos, sabe por quê? Ela me jogou no enrascada no passado, que eu tô com uma vergonha até hoje. Mas vamos lá, 2-1 para o América. A Chapecoense acabou ganhando o jogo depois, mais tarde, mas de qualquer maneira, está agarrado ali. Você viu o jogo do América? Vi. O América não afastou, né, Ramon? Continuou com 4 pontos de diferença, mas cresceu 3 pontos à frente do terceiro colocado, né? É a 7 do quinto. E a 7 do quinto. Quer dizer, a chance dele de acesso é muito grande. Felizmente são 40 e poucos pontos, né? 47, né, Carlos? Em 46. Não, o América já está com 50, foi para... Não. O América foi para quantos pontos? 47. Peraí, ué. 47 tinha a Chapecoense. Vamos confirmar aqui, mas 50 pontos o América. 50, então 54. 54. Não, eu não sou matemático, não. O matemático está aqui. E o Oswaldo Souza lá no Rio de Janeiro. Mas 99,9,9 que o América está garantido da primeira divisão. O que mais me preocupa é o América estar tomando gol. O América vai jogar com uma equipe que vem crescendo muito grande a Copa do Brasil, apesar de não ser a praia do América, né? Como diz o presidente, o jogo contra o Palmeiras, a classificação da Copa do Brasil. O interessante por isso que ele quer que ganhe esses resultados, para o América chegar no dia 23 de dezembro, praticamente com o acesso garantido. Essa parece que é o ideal. Né, ganhar mais 3 jogos que falta aí e conseguir esse acesso. Tá aí para vocês. Pode continuar falando. Mas me preocupa muito, Ramon, os gols que o América está tomando. Me preocupa muito. Sabe por quê? Vai jogar com equipe extremamente agressiva quando ela vai ao ataque, que é o Palmeiras. Mas o América não tira o mérito. O América está bem, está dentro da competição, está jogando bem, mas eu também queria que o América se desse bem na Copa do Brasil. Pelo menos classificasse para a final e que fosse, no mínimo, vice-campeão. Pois é, mas eu digo o seguinte, Carlos Cruz, o que vier agora de Copa do Brasil para o América é lucro. Sem dúvida. O América é lucro. Qualquer coisa que acontecer agora com o Palmeiras, que cresceu fora de hora, Palmeiras cresceu fora de hora, é lucro, Vanderlei. O que o América, pelo menos o que a diretoria e que o Lisca vem pregando é o acesso à primeira divisão. A gente sabe que o sonho está caladinho ali por trás deles. E não é fácil, Carlos. Tá? Vocês estão vendo o lance contra... Um jogo difícil esse jogo. O time é muito bom, viu? Jogo difícil. Muito bem treinada a equipe do Sampaio. Impressionante esse Sampaio Corrêa. Os resultados que eles estão conquistando, de fato, são merecidos, porque é uma equipe que joga bem. Estava 12 partidas sem perder. 12 jogos. 12 jogos sem perder. Quebrou a Agora, quebrou as duas pernas. Estou vendo aí o gol do Toscano. O Toscano recebeu o terceiro amarelo. E o Toscano entrou já em substituição ao Juninho. E o Giovani também tomou o amarelo, que entrou no lugar do Ferreira. E que outra coisa, né, Carlos, que é interessante. O jogo saiu, apesar do Juninho fazer falta, mas os jogadores que entraram... O padrão da equipe foi mantido. O padrão manteve, né? O equilíbrio da equipe manteve. Há aquela diferença de características, né? Porque o Juninho é um atleta que surpreende, né? Naquela chegada dele na hora e a finalização dele. Poucos volantes fazem o que ele faz. Pouquíssimos. A qualidade dele para chegar e finalizar é espetacular. E tem um detalhe a ser acrescentado. O próximo adversário é o Paraná Clube, que entrou em queda livre. Não vence há 4 ou 5 jogos, se não estou enganado. Que não vence. Então, e é em casa também. Quer dizer... Tudo conspira a favor. E o Lisca volta a comandar a equipe no banco. E o América não tem culpa disso. O América está fazendo a parte dele. Eu falei gostoso, porque foi gostoso de ver o América jogar. Jogo legal, jogo leve. Jogo leve, eu fico até arrepiado. O que não está acontecendo com o Cruzeiro, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, se o América está na posição que ostenta hoje, méritos exclusivamente dele. Sim, sem dúvida. E poderia até estar mais adiante,
não fosse os erros repetidos, recorrentes da arbitragem. Nós estamos hoje, dia 9, que você falou, 9 de dezembro. Sim. O Paraná, a última vitória dele foi dia 26 de outubro. Então, eu não acho que é o Paraná que vai querer fazer graça em cima do América. Não é só o América encarar o Paraná como se fosse a decisão para subir para a primeira divisão. Tem que de manter o repente, foco. Vanderlei, você sabe disso. O cara relaxa, Carlinhos. O time relaxa e acaba acontecendo o inesperado. Vamos usar a palavra da moda, né? Tem que estar concentrado, porque hoje tudo é concentração, né? Ah, porque o jogador falou, ele não estava concentrado, não é porque ele é perna de pau, não, porque não estava concentrado. E joga da moda. daqui a pouquinho tem o Paraná contra o Figueirense. É verdade, briga bem lembrado. pro Z4. Rebaixamento ali. Então, veja bem. E o time chegou a ser líder da competição. Paraná chegou. Esse campeonato, Vandela, é por isso que eu vou aguentando mais um tiquinho ainda. Porque é um negócio, ninguém pode, só Deus. E olha... Só Deus para prever qualquer, garantir. E olha, Ramon... E ele não vai se meter nisso, porque ele tem muita coisa para olhar. O curioso é que são os dois próximos adversários do América, né? O Paraná e o Figueirense. Exato. Depois o América cruza os bigodes com a Chapecoense. Mas essa altura do campeonato, a vaga já está garantida no acesso. Tomara. Eu acho Não, que... já está. Aí não tem escreve conversa. aí. O América, para o acesso, precisa de 4... Vou botar 4 mínimo. Mas o ideal seria 5 jogos para ficar bem tranquilinho. Dos 12 jogos que faltam. Você também é muito pessimista. 5 jogos ficava bem, né, Carlinhos? Pelo amor de Deus. O América tem ficava quantos? bem? O América tem Ficava 50 pontos? Tem 50. Ele tem o Paraná, Com mais- que eu acho que ele vai meter a Mutamba. Cadê? Ô, Mutamba, a Com grande mais- Mutamba. com mais vai sentar 15. a Mutamba. 15,65. Com mais 15,65. Isso Já é- é uma pontuação é quase Para campeão. subir. Pra subir. É isso que eu estou falando. 5 jogos para o América ganhando, ele está garantido na primeira divisão, do meu ponto de vista. Pode dar com 62 e Isso, 63. isso. Pode dar, né? Mas aí com esse equilíbrio ali em cima, com 10 equipes ali Tem brigando, 3 equipes correndo, né? 3 equipes ali postulando Isso. as 2 primeiras colocações, mas pelo menos 6 com chances reais de De pegar chegar as 2 também. últimas vagas. Só que desses Inclusive 6... o Cruzeiro. Desses 6, tira os Cruzeiros fora, que os Cruzeiros estão matando em raiva. Esse não tem mais jeito, não. Desses 6, eu acho que Chapecoense e América estão na primeira divisão ano que vem. Minha opinião, hoje, dia 9 de O dezembro. campeonato... Mas o Ramon, passado recente condena. Condena, O é. América não subiu por um empate com o São Bento eliminada há tempos. Isso. Com time reserva, com menino de junho e tal. E aí? Ficou 1 ponto do acesso ano passado. Mas não tem um ditado, Então, como é que é o negócio? experiência Cachorro mordido, não sei o quê, tem medo de de linguiça. linguiça. Medo de cobra tem medo de linguiça. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O América já passou experiência terrível ano passado e eles estão concentrados. Então, é bom Eles fazer não o que o vão querer Vanderlei ser mordido falou. por linguiça, não. Não, eu acho que não, amor. Acho que a América precisa... não pode tomar alguns gols que vem tomando. É uma equipe certinha, boa de jogar, mas está tomando alguns gols bobo. Não pode. Vanderlei, o América tem para mim hoje um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Mas não tem condição, não tem como. Se não tomar gol, não tem. Se um time não tomar gol, é 0x0 todo jogo. Isso vai acontecer sempre. Não, amor. O que Messias está jogando no América, que o Manuel Mas jogando no Cruzeiro... eu não estou falando que a defesa está coisa. Às vezes são erros bobos que acontecem durante o jogo, uma falhazinha, falta de atenção, comete que pode corrigir. Para efeito de comparação, a Chapecoense sofreu 10 gols, o América 18. A defesa é gols. menos vazada. E aí o Sampaio tomou 27. Então o América é a segunda defesa menos vazada. Menos vazada. Mas, evidentemente, se tivesse sofrido menos gols, poderia Mas aqui, estar... ele está ganhando assim, você já notou 2x1. 2x1. Qual é a goleada, com exceção que o Cruzeiro fez Não, aqui, aqueles 4x1, não sei amor, quem? Não tem goleada na segunda divisão? Você quer que eu concorde com você? Eu vou concordar, Não, mas eu tenho que falar o que eu sinto, o que eu vejo. Mas eu não sou contra, é claro, ué. Se Eu não acho for assim, você nem viu no eu programa. torço pro América, quero que o América sobe, eu quero de coração que o América sobe, mas eu quero, meu sonho é que o América seja vice-campeão, no mínimo, da Copa do Brasil. Vanderlei, Tem uma margem a de sua segurança opinião, para mim, importante. aqui, ó,
O Dico não recebeu. Sua opinião é sua. Eu posso discordar dela, por isso você está no programa. Se você não puder falar o que você quer, não precisa de vir, não. Daqui a 3 rodadas, mesmo. Daqui a 3 rodadas vamos ter um cenário real. Porque se o América vencer os 2 próximos jogos dele e a Chapecoense também, a diferença de 4 pontos se mantém. Aí no confronto direto, vencendo o América, fica 1 ponto. 1 ponto. Aí qualquer vacilo da Chape... E a Chape é aqui? Pode puxar. O jogo é aqui? Na frente. Deixa eu confirmar aqui para ti. Eu acho que é. Então, aí nós vamos ter um cenário real de como vai ser a sequência aí para o América. Se dá para o América ser campeão ou chegar em segundo, né? Então o jogo é em casa. Né? Então, Independência. Dia 20 de dezembro, América e Chapecoense no Independência. Aliás, para falar em Independência, o Cruzeiro não joga mais no Mineirão, só no Independência, viu, gente? Nós vamos falar isso daqui a pouco. Eu vi também isso. Né? Então, veja bem. Em resumo, vocês concordam que o América está jogando futebol bonito de ver? Sim. Não mudou o padrão, Carlos. Não mudou o padrão, Vanderlei. Não é verdade? É o mesmo jeito. O América tem consistência tática, tem consistência... Tem um lateral esquerdo muito bom. Tem um meio de campo. O lateral esquerdo é bom. Muito bom. Não falem que esse goleiro é ruim, que não é isso também, não. O goleiro do América é um goleiro de razoável para muito bom. De vez em quando ele precisa passar uma areia na luva dele para agarrar um pouquinho, porque de vez em quando a bola fica ensaboada, né? Aí escapole da mão dele. Mas isso aqui é goleiro que não toma frango. Mas faz parte da profissão. Goleiro que não toma frango, para mim, nem é goleiro. E está me passando aqui o Paulo, dia 20 de dezembro, contra a Chapecoense. Dia 19, né, não, Paulo? Acho que houve uma mudança aí, ou mudou para 20. Pode ser que seja, porque dia 23 já tem o Palmeiras. No Palmeiras, eu repito para o torcedor americano, o que vier para o América é lucro, já fez demais na sua história. Uma façanha na sua história. Sim. Pela bola que ele está jogando, o Palmeiras não vai pegar também cachorro morto. Isso é um fato. O Palmeiras vai pegar um time certinho. Tomara que venha pensando isso. Tomara que o Palmeiras venha pensando assim. O primeiro é lá. O primeiro jogo é lá. O América de a decisão é aqui. Tomara que o Palmeiras pense assim, porque qualquer relaxamento dele é uma oportunidade Você quer saber uma coisa? Você quer grande resultado. Meu time joga, eu dou a camisa para os dois e o resto corre atrás lá. Esse fumacinha, Ademir? Ademir. É bom de bola pra caramba. É muito bom jogador. É bom de bola. E o Juninho? Juninho, e os zagueiros, Rodolfo, esses três são... Messias, João Paulo. Esses três são formidáveis. Flávio que está jogando como titular. O senhor também joga? Joga, tranquilo. Muito bem. Olha, já... Ô Paulo, eu sei que tá lá, mas coloca essas promoções, por favor, do Supermercado BH aí, porque o BH é o que defende o leite das crianças. Aqui, ó, tá no jeito, tá vendo ela? Olha o queijo mussarela, pedaço, quilo. R$ 25,90, gente. Isso no Supermercado BH. R$ 25,90 o queijo mussarela. Isso é uma delícia, tira gosto, hein? Vamos pra frente. Papel higiênico Coton. O que é aquilo ali? É folha de 30 metros? Folha dupla. Folha dupla, 30 metros. Rapaz, R$ 11,98, mas dá pra você limpar até amanhã cedo. R$ 11,98, um negócio de doido, Carlos Cruz. R$ 11,98, um refrigerante, Coca-Cola, litro, lata de 220 ml. É lata, eu sei que é. Você não deixou molhar o bico. R$ 1,50, é a mini. É a melhor que tem, se eu levar pra casa, pequenininha, gostosa, gela rápido. R$ 1,50. Beleza, tem mais um? Aí é Pernilson, né, meu aí prato? Aí tá bom demais. Gente do céu, o que vocês estão esperando? Deixa lá, não vi lá o preço lá não, cara. Tá doido? R$ 17,90 o pernil lá no Supermercados BH. Pernil suíno, pedaço, quilo. R$ 17,90. Tá aí o Natal. Já compra uma vez, congela, fica tudo bonitinho, intervalo e já voltamos. Vamos lá, Paulo.